Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um filme que, lá em 2017, simplesmente explodiu na internet com uma promessa bem assustadora. Verônica. Vamos juntos desvendar o que tem por trás desse hype todo e separar o que é fato do que é ficção nesse terror que conquistou o mundo inteiro. Pois é, essa foi a pergunta que tomou conta das redes sociais. Assim que Verônica entrou no catálogo da Netflix, começaram a pipocar relatos de gente que simplesmente não conseguia terminar de assistir. Isso se espalhou de um jeito que criou uma fama quase mítica para o filme. Mas afinal, o que exatamente fez esse filme espanhol se destacar tanto? O verdadeiro pulo do gato, o que dava aquele arrepio a mais, vinha de uma única frase. Todo o marketing do filme foi construído em cima de uma base muito, mas muito assustadora. A de que a história era real. E não só isso, era validada por um documento oficial da polícia. De repente, não era só mais um filme de terror. Era quase um arquivo de caso real. Ok, para a gente entender bem o fenômeno Verônica, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos falar sobre essa repercussão viral. Depois, a gente entra na trama do filme, para em seguida conhecer o caso real que inspirou tudo. A partir daí, é comparar os dois e, por fim, chegar ao nosso veredito. A jornada de Verônica para a fama mundial começou para valer em março de 2018, quando a Netflix comprou os direitos de exibição. O que era um filme de terror espanhol de sucesso local, de uma hora para outra virou um fenômeno global. E o combustível para isso foi justamente essa premissa de ser uma história real. Agora, vamos dar uma olhada na narrativa do filme em si. A história se passa em Madrid em 1991 e a gente acompanha a jovem Verônica. Ela já tem a vida bem corrida cuidando dos irmãos mais novos e aí decide fazer uma coisa que vai mudar a vida dela para sempre. O filme condensa todo o terror em 3 dias bem angustiantes. Tudo começa com a tal sessão com o tabuleiro Ouija durante um eclipse, que, claro, dá muito errado. Daí para frente, a presença maligna só aumenta até chegar a um terceiro dia caótico que termina com a morte trágica da Verônica. Essa estrutura, bem acelerada, é chave para criar a tensão do filme. E é aqui que a ficção começa a se misturar com a realidade. O filme e a palavra aqui é vagamente, baseado no que ficou conhecido como o caso Vallecas, a história real de uma jovem chamada Estefanía Gutiérrez Lázaro. O caso Vallecas é exatamente o que o marketing do filme dizia. O único caso na história da polícia espanhola em que um policial registrou no relatório oficial ter presenciado eventos paranormais. A morte da Estefanía e tudo o que aconteceu depois na casa da família dela são a espinha dorsal dessa lenda. E é aqui que os detalhes da história real começam a se distanciar bastante do filme. A Estefanía não queria falar com o pai, mas sim com o namorado falecido de uma amiga. E o sofrimento dela não durou 3 dias, foram meses de convulsões e alucinações. E o ponto talvez mais importante, a famosa assombração na casa só teria começado depois da morte dela, não antes. Então, a pergunta é: quão fiel Verônica é ao caso Vallecas? Vamos dar uma olhada em como a liberdade criativa transformou essa tragédia real em um espetáculo de terror para cinema. Olha, as diferenças são gritantes. O motivo da sessão foi alterado, a linha do tempo dos eventos foi totalmente comprimida e o foco da assombração mudou da água para o vinho. Basicamente, o que os cineastas fizeram foi pegar a história de uma casa mal-assombrada e transformar na história de uma possessão pessoal. Fica uma narrativa muito mais focada e, claro, cinematográfica. O próprio diretor, o Paco Plaza, deixa isso bem claro. Ele disse que não estava tentando fazer um documentário. Ele usou o caso real como um ponto de partida, uma visão, como ele mesmo disse, para construir a própria história de terror centrada na personagem Verônica e seus irmãos. Bom, vamos agora para a parte da recepção, para ver como o filme se saiu. Como é que essa mistura de fato e ficção foi recebida pela crítica e pelo público? Financeiramente falando, o filme foi bem, viu? Arrecadou mais de 6 milhões de dólares no mundo todo, o que é um número bem respeitável para uma produção de terror espanhola. E a resposta da crítica foi, na verdade, muito positiva. No site Rotten Tomatoes, o filme bateu 86% de aprovação. Para um filme de terror, isso é um número bem alto e mostra que a maioria dos críticos realmente curtiu o trabalho. O consenso geral foi esse. O filme é muito eficaz em criar uma atmosfera de terror de verdade, usando elementos clássicos do gênero. Não precisou de um monte de efeito especial, focou mais na tensão e na atuação do elenco. E isso funcionou. Mas, claro, nem todo mundo foi convencido. Algumas críticas, como essa do The Hollywood Reporter, apontaram que, apesar do filme ser ótimo em dar sustos, faltava um pouco de profundidade psicológica nos personagens.
O filme também foi muito bem em premiações. Recebeu 7 indicações ao Goya, que é tipo o Oscar do cinema espanhol, e levou o prêmio de melhor som. A jovem atriz Sandra Escacena também foi super elogiada pela sua performance. E o legado de Verônica não parou por aí. Em 2023 foi lançado um filme derivado, Irmã Morte, que expande o universo do filme. Isso mostra a força que essa história acabou ganhando na cultura pop. No fim das contas, a questão é a seguinte. Verônica pegou a sementinha de um mistério real e a transformou num pesadelo de cinema. A dúvida que fica é se, ao fazer isso, o filme acabou criando uma nova forma de contar histórias de fantasma ou se ele simplesmente criou a lenda urbana perfeita para a era da internet. A resposta talvez dependa do quão fundo cada um quer olhar no escuro.